aqui do Portal Metrópolis tem trazido várias tretas em Vale Tudo, a maior aposta da Globo este ano, mas a novela tem feito também debates importantes. Um dos mais recentes foi a morte do Rubinho, o pai da golpista Maria de Fátima, que sofreu um infarto em um jatinho rumo a Nova York. Apesar da morte ter sido fictícia, claro, por conta da novela, estima-se que no Brasil ocorram de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto e que a cada 5 a 7 casos ocorra um óbito. Para saber mais como a gente pode evitar algo tão grave e saber os sintomas, vamos conversar agora com o cardiologista Roberto Calil, um dos nomes mais importantes da medicina do nosso país. Doutor Calil, seja muito bem-vindo e obrigada pela entrevista aqui ao Portal Metrópolis. Obrigado, viu? Uma honra estar aqui. Boa tarde a todos. Falando sobre esse problema cardiovascular, falando de ataque cardíaco, os números são altos, de ataque cardíaco, número alto de óbito, mas o mais importante é saber, doutor Calil, quais são os problemas e quais são os piores hábitos de saúde que podem acabar provocando ou prejudicando a saúde de uma pessoa para que ela chegue até esse ponto de ter um ataque cardíaco. O senhor pode contar para a gente o que é que pode acabar prejudicando a saúde dessa pessoa? Sim. Por exemplo, o infarto e o acidente vascular cerebral, que a gente chama de derrame, são as causas mais frequentes de morte no mundo. Para você ter uma ideia, no mundo morrem mais ou menos 20 milhões de pessoas por ano, é muito. Como você disse, no Brasil, de infarto, a incidência é muito grande. Os fatores de risco são sabidos há décadas. Quais são os fatores de risco que aumentam a incidência de infarto, por exemplo? É o colesterol alto, é o tabagismo, é o sedentarismo, que é não fazer exercício, é o diabetes, né? Dentre outros fatores. Então, diabetes, hipertensão arterial, colesterol alto, tabagismo, se sabe os fatores de risco. Mas, normalmente, as pessoas não se cuidam adequadamente. Então, por exemplo, o hipertenso tem que cuidar muito da hipertensão. E um dado interessante é que dos hipertensos diagnosticados no Brasil, com prescrição feita pelo médico, só 30% mais ou menos seguem o tratamento. Então você veja que é um fator de risco. Então o principal é evitar e controlar os fatores de risco. Esse é o principal, né? Pessoas que Segundo, sabem que... Desculpa, os sintomas. Sim, pode continuar, doutor. Não, a pessoa, por exemplo, o hipertenso tem que controlar direitinho a hipertensão, fator de risco. Então as pessoas sabem, né? Então a melhor maneira de você evitar um infarto é fazer prevenção. E os fatores de risco são clássicos, se sabe há décadas, né? Mas infelizmente as pessoas não se cuidam adequadamente. Então, no mundo inteiro, não é só no Brasil, a incidência de infarto é muito grande, com altos índices de mortalidade. Bom, o senhor estava falando a respeito de pessoas que já sabem que são cardíacas e que não seguem esse tratamento certo. A gente pode dizer que as pessoas que sigam esse tratamento e que se mediquem e que façam exercício físico, mantenham ali a alimentação saudável e evitem fumar, podem ter, então, um aumento na expectativa de vida ou se manter saudáveis aí por mais tempo sem esse risco de um ataque cardíaco? Sem dúvida nenhuma. O que eu estava falando são pessoas normais, que não tiveram infarto, por exemplo, que não têm problema cardíaco, são os fatores de risco que tem que cuidar. Claro que as pessoas que já infartaram, já submeteram a uma desobstrução na artéria do coração, tem aterosclerose, por exemplo, uma angioplastia, ou submeteram a uma cirurgia cardíaca, cirurgia de ponto safena, entre aspas, que se chamava no passado, que é de revascularização. Pessoas que sabem que tem doença na coronária, obviamente o acompanhamento tem que ser muito mais rigoroso, e os fatores de risco, obviamente, controlados de uma maneira muito mais dura, né? Agora, na população geral, é o que você falou, as pessoas têm que se cuidar, se sabe os fatores de risco, né? E obviamente, como você mesmo comentou, se você reduz os fatores de risco, você reduz as chances de infartar e, obviamente, aumenta a sobrevida. Falando sobre fatores de risco, doutor Calil, a gente está numa geração que deixou de fumar o cigarro tradicional e começou a fumar o famoso pod, o cigarro eletrônico. Muitas pesquisas já mostram o risco e o perigo do cigarro eletrônico para essa geração, principalmente para a juventude que decidiu usar o cigarro eletrônico, substituir o cigarro tradicional pelo cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico também pode ser um fator de risco para problemas de coração?
Sem dúvida é um fator de risco. Como você falou, infelizmente, felizmente o cigarro é proibido nesse Brasil, o cigarro eletrônico pela Anvisa, a venda é proibida, então obviamente a venda é ilegal nesse país, né? Porém, se vê um aumento do uso de cigarros pela população jovem. Lembrando que o nível de nicotina nesses cigarros pode ser bem maior do que o cigarro convencional. Então é tão nocivo quanto o cigarro ou mais nocivo ainda, aumentando sim o risco de infarto nas pessoas que fazem uso. Agora, falando sobre nicotina, e eu insisto nesse assunto porque, claro, a gente fala bastante sobre cigarro eletrônico, a proibição da Anvisa, a venda clandestina. Qual é o problema da nicotina? O que a nicotina causa no corpo para ser um fator de risco tão grave para problemas de coração? Bom, primeiro é o fator cancerígeno, né? Garganta, pulmão, bexiga. No coração machuca as artérias, aumenta vasoespasmo, machuca as artérias do coração, levando ao desenvolvimento das placas de gordura, né? Então tem um efeito bem nocivo para as artérias. A artéria é um cano que leva sangue para o coração. Então qualquer fator que desencadeie a formação de placas de gordura, né, essas placas vão obstruindo as artérias e muitas vezes elas rompem e causam um infarto. E a nicotina é um dos fatores de risco em relação a essa alteração na artéria, na parede da artéria coronária, que, de novo, são caninhos que levam sangue para o coração. Bom, falando sobre cigarro e bebida alcoólica, essa é uma geração que alguns estudos estão mostrando que, número 1, deixou o cigarro tradicional e, número 2, vem diminuindo bastante, consideravelmente, o consumo de bebida alcoólica. Então, é uma geração que está evitando a bebida alcoólica, infelizmente está seguindo mais para o caminho das drogas sintéticas, mas vem deixando a bebida alcoólica. O álcool também é um fator de risco para as doenças de coração? Sem dúvida, o álcool em excesso, ele também ele agride até o músculo do coração em grandes doses. Quando a pessoa faz a utilização, os alcoólatras que bebem muito, pode até levar a um enfraquecimento do músculo do coração. Leva também o álcool ao aumento da pressão arterial e com isso chega a ser um fator de risco para a doença coronária, sim. Lembrando que os últimos estudos mostram que não tem álcool moderadamente. Sabe aquele negócio, beba moderadamente? Isso não existe. O moderadamente faz mal. Então, A tacinha de vinho diária não existe. Não tem beba moderadamente, não tem moderadamente. Não, é não beber ou beber muito pouco. E não fumar de jeito nenhum. Para a gente encerrar nossa entrevista, doutor Kalil, já mostramos aqui no Boletim Metrópolis também alguns casos de atletas, principalmente jogadores de futebol, que acabam tendo ataques cardíacos fulminantes e morrendo até mesmo dentro do próprio campo de futebol. Eu queria que o senhor, primeiro, tirasse esse medo aí da atividade física das pessoas e desse um conselho, assim, o que as pessoas precisam fazer em relação ao coração antes de procurar uma atividade física. Elas devem procurar, todo mundo tem que procurar um cardiologista antes de iniciar uma atividade física? Veja, as atividades físicas, as pessoas que têm problema cardíaco têm que ser orientadas pelo médico, pelo profissional da saúde, né? Isso não tem dúvida nenhuma. As pessoas, dependendo da idade. Agora, você fala de jogador de futebol, é muito raro, mas acontece. Mas tem as avaliações médicas dos clubes, né? Então, quer dizer, o esporte extenuante, seja qualquer idade, você tem que passar por uma avaliação médica. Dentre a avaliação médica, existe a avaliação cardiológica, que muitas vezes as pessoas podem ter problemas cardíacos em válvulas, no músculo do coração, ter arritmia, ter até obstruções nas artérias, e não sabem, porque são assintomáticos. Então, se vai fazer um esporte extenuante, se faz necessário uma avaliação. Tanto é que, por lei, as academias, acima de 40 anos, exigem um atestado médico para a pessoa frequentar. Isso é bem saudável, é uma coisa que é um cuidado extremamente bem-vindo. Entendido. Então, para você que está em casa, tem mais de 40 anos, não tem nenhum problema de saúde, mas quer retomar ou iniciar atividade física, procurar um cardiologista, ver como é que está a sua saúde e continuar mantendo a sua saúde em dia. Dr. Roberto Kalil, muito obrigada mesmo pela gentileza da entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Boa tarde a todos. Obrigado.